O Reddit é uma rede social bem controversa. Embora exista muito conteúdo útil e informativo nessa plataforma, também existe muita coisa duvidosa para dizer o mínimo. Por exemplo, deem uma olhada nessa publicação que foi feita no subreddit Ask Reddit em 22 de janeiro de 2016. Um usuário posta: "Para aqueles que acidentalmente mataram alguém, o que deu errado?" Sim, eu sei, essa é uma postagem bem estranha e eu não sei exatamente em que contexto ela foi feita. Mas algumas pessoas comentaram nessa postagem e um desses comentários acabou chamando a atenção. O comentário dizia o seguinte: "Isso ainda me assombra até hoje. Quando crianças, nós tínhamos um esconderijo em uma colina. Havia uma criança da vizinhança que provavelmente era deficiente intelectual, mas para nós, ela era apenas a criança esquisita. 3 de nós estávamos indo para nosso esconderijo e encontramos a criança esquisita sentada em uma de nossas cadeiras. Nós gritamos para ele sair e ele começou a jogar terra e gravetos na gente. Nós corremos e conseguimos chegar até o topo. Tudo que eu me lembro é que ele caiu. Eu ainda me lembro do som. Quando voltamos para verificar se ele estava bem, ele estava em uma posição estranha com sangue saindo de sua boca. A gente entrou em pânico e corremos para casa e ninguém mais tocou no assunto desde então. Isso foi nos anos 80, então a mídia não era como hoje. Provavelmente isso só foi mencionado em um pequeno jornal." Esse comentário já é sombrio por si só. Basicamente, o indivíduo que postou esse comentário afirmou ter testemunhado a morte de uma criança que caiu de uma colina em algum momento durante os anos 80. Será que essa história é real? Alguns usuários ficaram intrigados com esse comentário e decidiram ir atrás de mais informações sobre o usuário que o postou. Foi descoberto que o usuário que postou o comentário morava no estado americano do Missouri. E é aqui que as coisas começam a ficar estranhas. Scott Clishoot tinha 9 anos quando desapareceu no dia 8 de junho de 1988, na cidade de St. Charles, no estado de Missouri. Scott, como a maioria das crianças da época, adorava brincar na rua. Naquele dia, por volta das 4h30 da tarde, Scott foi visto por uma de suas irmãs brincando em uma pequena colina perto de sua casa. Porém, algumas horas depois, uma forte tempestade atingiu a cidade de St. Charles e Scott ainda não havia retornado para casa. A tempestade durou pouco, menos de 1 hora, mas ela foi tão violenta que acabou causando várias inundações pela cidade. Assim que a tempestade acabou, os pais de Scott chegaram em casa e ficaram surpresos ao perceberem que o garoto não estava lá. Os familiares de Scott saíram procurando por ele pela cidade, mas não havia nenhum sinal dele. A polícia foi acionada, helicópteros, cães farejadores e cerca de 30 agentes se envolveram nas buscas, mas apesar do esforço das autoridades e das pessoas locais, nenhuma pista foi encontrada acerca do desaparecimento de Scott Clishoot. Scott desapareceu no Missouri no final dos anos 80. Então, seria possível que aquele comentário que falava de uma criança que faleceu após cair de uma colina nos anos 80 estava falando de Scott? O comentário dizia que a criança que caiu da colina aparentava ser deficiente intelectual. Embora não exista nenhuma comprovação de que Scott tinha alguma deficiência intelectual, foi constatado que ele estava alguns anos atrasado na escola. É claro que não é possível afirmar que uma criança é deficiente intelectual simplesmente por ela estar atrasada na escola, mas existe essa possibilidade. Como eu disse, momentos antes do desaparecimento de Scott, houve uma forte tempestade na cidade, então seria possível que Scott veio a falecer após cair da colina e seu corpo foi levado pela tempestade? A maioria das pessoas acredita que a relação entre esse comentário e o desaparecimento de Scott é meio forçada, afinal não existe praticamente nada que comprove que a pessoa que postou aquele comentário estava falando do Scott. As únicas coisas que contribuem para essa teoria são o fato de que a pessoa que postou o comentário também morava no Missouri e que a história ocorreu nos anos 80, assim como o desaparecimento de Scott. Mas se o comentário não estava falando de Scott, de quem estava falando? Quem foi a criança que morreu após cair da colina? Pelo que eu pesquisei, o usuário que postou o comentário apagou a publicação poucas horas depois, o que pode parecer um tanto suspeito. Algumas pessoas disseram que o comentário foi mostrado para a polícia, mas aparentemente não levou a nada. Será que um comentário feito no Reddit em 2016 seria a chave para solucionar um caso de desaparecimento de quase 40 anos atrás? Por volta de abril de 2015, um usuário do Reddit fez uma publicação relatando uma situação esquisita que havia acontecido com ele. De acordo com esse usuário, ele estava andando pelas ruas da cidade de Portland quando ele se deparou com uma espécie de cartaz fixado em um poste. Só que o conteúdo desse cartaz era bem inusitado e estranho.
O cartaz era simples, não tinha nenhuma imagem, era uma simples folha branca com um texto escrito em preto que dizia o seguinte: Você anda tendo sonhos estranhos? A pesquisa de sonhos de Willamette Valley está investigando um recente aumento em casos de sonhos bizarros e inexplicáveis. Se você anda experienciando qualquer atividade de sonho não usual, você pode ajudar enviando um relato. Por favor, ligue com uma descrição do seu sonho. Embaixo do texto havia um número de telefone para o qual a pessoa poderia ligar para relatar o seu sonho. Nos meses seguintes, outras pessoas começaram a dizer ter encontrado cartazes iguais a esse em outros pontos da cidade de Portland. Então, aparentemente, havia uma pessoa ou um grupo de pessoas imprimindo esses cartazes e os espalhando pela cidade. Mas quem são essas pessoas e por que elas estariam interessadas nos sonhos dos outros? Os cartazes mencionam uma pesquisa de sonhos de Willamette Valley, dando a entender que isso seria uma espécie de organização que estaria por trás dessa pesquisa. Só que, pesquisando por pesquisa de sonhos de Willamette Valley na internet, não era possível encontrar praticamente nada sobre esse assunto, e nem sobre os cartazes. A única coisa que existia na internet sobre isso eram os relatos das pessoas que diziam ter encontrado esses cartazes na cidade de Portland. Então, já que não havia praticamente nada sobre esse assunto na internet, as pessoas decidiram investigar o que parecia ser a única informação disponível, o número de telefone indicado no anúncio. Foi descoberto que esse número era utilizado por uma escola de idiomas da cidade de Portland, mas entrando em contato com essa escola, eles disseram que não usavam mais aquele número e que eles não tinham nenhuma relação com essa pesquisa de sonhos. Ao ligar para o número, era possível ouvir uma voz automatizada feminina dizendo: Thank you for calling the Willamette Valley Dream Survey. Please leave a detailed account of your dream after the tone. Depois dessa mensagem não havia mais nada. Mesmo que alguém de fato relatasse seu sonho na ligação, essa pessoa não receberia nenhum feedback, nenhuma instrução, nada. Mas o fato de o número realmente funcionar indicava que a pessoa por trás desses cartazes havia colocado um certo empenho nisso. Esse caso chegou a ser mencionado em alguns pequenos veículos de comunicação e algumas pessoas na cidade de Portland relataram ter avistado esses cartazes nas redes sociais, principalmente no Reddit. As pessoas estavam intrigadas pelo mistério. Quem estaria por trás desses cartazes? Será que eles são apenas uma farsa ou algum tipo de projeto artístico, assim como o famoso This Man? Ou será que realmente existe um grupo de pesquisadores interessados em coletar informações sobre os sonhos das pessoas? No entanto, o tempo foi passando e não houve muitas descobertas relevantes que pudessem ajudar a solucionar esse mistério, então o caso acabou caindo no esquecimento. Porém, 5 anos depois, em 2020, o caso voltou a ser comentado depois de uma reviravolta inusitada. Em 30 de abril daquele ano, um usuário do Reddit fez a seguinte publicação: Encontrei esse cartaz estranho esta manhã em Utah. Alguém sabe algo sobre isso? Junto com a postagem, o usuário anexou uma foto que ele havia tirado. A foto mostrava um cartaz muito semelhante àqueles que foram espalhados na cidade de Portland 5 anos antes, em 2015. As duas únicas diferenças é que, ao invés de estar escrito Pesquisa de Sonhos de Willamette Valley, estava escrito Pesquisa de Sonhos de Happy Valley. E, ao invés de conter um número de telefone, o cartaz mais recente continha um e-mail e um número de telefone diferente daquele usado nos anúncios de Portland. Mas tirando essas pequenas diferenças, era claro que ambos os cartazes estavam sendo feitos pela mesma pessoa. Sendo assim, o mistério voltou à tona. Um usuário do YouTube decidiu ligar para o número apresentado nesse novo cartaz. Ligando para o número, era possível ouvir uma mensagem bem semelhante àquela do número do primeiro cartaz, mas com algumas diferenças. Logo após finalizar a ligação, a pessoa recebia automaticamente uma mensagem de texto daquele número agradecendo por ter participado da pesquisa. E curiosamente, depois de ligar para o número, as pessoas começavam a receber ligações dele durante a noite. O número ligava e chamava por alguns segundos e depois desligava antes que a pessoa atendesse. Também existem relatos de algumas pessoas que ligaram para o número dizendo terem ouvido o som de feedback enquanto relatavam os seus sonhos. O som de feedback poderia indicar que havia alguém ouvindo do outro lado da linha. Curiosamente, se você pesquisar sobre esse assunto na internet, você encontrará notícias que falam sobre um aumento nos casos de sonhos estranhos. Então, será que realmente existe um grupo de pesquisadores dedicados a estudar sobre sonhos? Mas se esse for o caso, por que esses cartazes são tão obscuros, com praticamente nenhuma informação na internet e nenhuma resposta é dada para as pessoas que ligam relatando seus sonhos? Ao que parece, esse incidente ainda não foi totalmente esclarecido. As teorias mais prováveis são as de que tudo isso seja algum tipo de ARG ou um projeto de arte, mas as pessoas por trás disso ainda não foram encontradas e o real objetivo desses cartazes ainda permanece um grande mistério.
No dia 19 de janeiro de 2010, Mahmoud al-Mabhouh foi assassinado enquanto estava hospedado em um hotel na cidade de Dubai. Mahmoud era membro do grupo Hamas, que é considerado um grupo terrorista por muitos países. As circunstâncias do assassinato de Mahmoud são até hoje pouco esclarecidas, e existem algumas teorias que afirmam que o assassinato poderia ter alguma relação com um estranho site da internet. Mas para entendermos isso melhor, precisamos voltar um pouco no tempo. Em 2009, havia um usuário no Reddit chamado Religion of Peace, mas eu irei me referir a ele como Milo, porque essa é a forma pela qual ele ficou mais conhecido. Milo era um usuário bastante ativo no Reddit. Ele fazia várias publicações, muitas vezes abordando temas sensíveis e polêmicos. Ele falava sobre armas, guerras, religião e costumava ser bastante hostil com qualquer pessoa que discordasse dele. Também foi descoberto que Milo era um moderador no subreddit Jailbait, que é considerado um dos subreddits mais polêmicos da história do Reddit. O Jailbait era um subreddit onde as pessoas compartilhavam fotografias de garotas jovens, e o Milo era um moderador desse subreddit. Então já dá pra entender que esse cara não era exatamente uma pessoa muito agradável. Em algumas publicações feitas pelo Milo, ele dizia ter por volta de 80 anos de idade e que ele era um ex-militar do exército. Inclusive, ele disse que chegou a lutar em conflitos armados da Segunda Guerra Mundial. Outra coisa que chamava a atenção é que Milo costumava fazer publicações divulgando um site que ele havia criado. O nome do site era lakecityquietpills.com. A princípio, esse era um site de compartilhamento de imagens, mas acessando o site foi descoberto que ele era usado principalmente para compartilhar fotografias de garotas jovens. Então, resumindo, Milo era um usuário do Reddit que dizia ser um homem com aproximadamente 80 anos de idade, com experiência em guerras e que tinha interesse em conteúdos envolvendo garotas jovens, já que ele tinha um site usado para compartilhar esse tipo de conteúdo, além de ser moderador do subreddit Jailbait. Milo começou a intrigar as pessoas, afinal não é comum encontrar idosos de quase 80 anos frequentando redes sociais de forma tão ativa como ele. Então ele acabou ficando meio que conhecido no Reddit. Só que em 17 de julho de 2009, Milo, que postava com bastante frequência, de repente parou de postar. A princípio ninguém achou estranho porque ele era um homem idoso, então talvez ele só tivesse decidido dar um tempo do computador ou algo assim, mas depois de algumas horas uma publicação bem estranha foi feita. Essa publicação foi postada por um usuário chamado 2-6. E nela esse usuário escreve o seguinte: "O fim de Milo, ele morreu hoje." Nessa postagem, o usuário 2-6 informou que Milo havia falecido aos 79 anos. Mas quem é esse usuário e como ele sabe que o Milo faleceu? Pesquisando mais sobre esse usuário, foi encontrada uma conta dele em um site chamado Fark.com, que era uma espécie de fórum antigo. A conta do 2-6 no Fark.com tinha várias publicações sobre armas e uma descrição que dizia o seguinte: "Distribuindo pílulas silenciosas de Lake City para desgraçados que precisam de um descanso permanente desde 1968. Isso dava a entender que Lake City Quiet Pills, as pílulas silenciosas de Lake City, era uma espécie de gíria para se referir a balas, projéteis de armas de fogo. Então, ao dizer que estava distribuindo pílulas silenciosas de Lake City, o usuário poderia estar dizendo que ele estava atirando em pessoas. Mas o que mais chamou a atenção é que Lake City Quiet Pills era o mesmo nome do site de compartilhamento de imagens que o Milo divulgava no Reddit. Então as pessoas decidiram dar uma olhada mais cuidadosa nesse site. Como eu disse, o site continha imagens de garotas jovens, mas curiosamente, se você acessasse a página inicial do site, ela não retornava nada, era só uma página em branco. Só que dando uma olhada no código-fonte da página, foram encontradas algumas mensagens escondidas, que pareciam ser algum tipo de comunicação secreta, e é aqui que as coisas começam a ficar bem estranhas. Algumas dessas mensagens que estavam escondidas no código-fonte do site Lake City Quiet Pills aparentavam ser algum tipo de comunicado, como se alguém estivesse usando o site para esconder mensagens secretas. Uma dessas mensagens, por exemplo, era um comunicado sobre a morte do Milo. Só que havia outras mensagens escondidas no site. Algumas dessas mensagens pareciam divulgar vagas de emprego, mas não empregos convencionais. Essas vagas tinham descrições bem curtas e sem muitos detalhes. Contratação imediata, sem necessidade de documentos, sem registros, são alguns exemplos de descrições usadas nessas vagas de emprego. Além disso, a maioria das vagas pedia que a pessoa fosse fluente em algum idioma estrangeiro. Isso fez com que começassem a surgir teorias de que essas vagas estavam sendo postadas para buscar indivíduos para trabalhar com atividades ilegais.
Então, será que esse site, Lake City Quiet Pills, estava sendo usado para encontrar pessoas dispostas a se envolverem em crimes? Além das vagas de emprego, também havia várias mensagens escondidas no site, sendo que algumas dessas mensagens pareciam bem estranhas e suspeitas. Porém, a mensagem mais curiosa foi feita em janeiro de 2010. Essa mensagem parecia informar sobre uma festa de aniversário que estava prevista para ocorrer no dia 19 daquele mês. A mensagem tinha algumas instruções para os convidados da festa. Essas instruções diziam coisas como: a festa começa às 1500 horas. Como sempre, confirmem sua participação com o Shade. Temos 38 quartos no hotel. Shade tem as chaves. Peguem elas na festa. Informe seu nome na recepção e é isso, não precisa de identidade. Olhando essas mensagens com outros olhos, não parece que elas estão sendo feitas para instruir os convidados de uma festa. Na verdade, parece que as mensagens estão sendo usadas para combinar algo, talvez algo ilegal. A suposta festa mencionada nas mensagens estava marcada para o dia 19 de janeiro de 2010. Como eu disse no começo, esse foi o dia do assassinato de Mahmoud al-Mabhouh. Algumas pessoas teorizam que aquela mensagem escondida no site teria alguma relação com o assassinato. Mahmoud foi atacado com uma injeção de cloreto de succinilmetônio, que fez com que ele ficasse paralisado e depois ele foi sufocado com um travesseiro. Até o presente momento, os responsáveis pela morte de Mahmoud não foram encontrados. Será que aquela mensagem escondida no site Lake City Quiet Pills foi postada por algum grupo criminoso que estava planejando a morte de Mahmoud? Foi descoberto que Mahmoud teria chegado em Dubai por volta das 15 horas, o mesmo horário indicado na mensagem oculta no site. No entanto, não existem muitas formas de comprovar que isso tudo possa estar relacionado. Será que realmente existe alguma relação entre esse site e o assassinato de Mahmoud? Será que o site poderia estar por trás de uma conspiração ainda maior, envolvendo outras atividades ilegais? Ou será que tudo isso é apenas uma farsa? Recentemente, algumas descobertas novas foram feitas acerca desse caso, principalmente por conta de um youtuber chamado Nexpo, que contratou um investigador particular para dar mais uma olhada nesse caso. Esse investigador fez várias descobertas, mas a principal delas foi a de que a maioria das contas envolvidas nessa história, incluindo a conta do Milo e a conta do usuário 2-6, foram criadas no mesmo endereço de IP. Portanto, é possível que a mesma pessoa esteja por trás de ambas as contas. Se esse for o caso, é bem provável que tudo isso seja apenas um grande jogo criado por essa pessoa. Mas não sei vocês, pra mim ainda existe algo estranho nessa história. Será que realmente tudo isso foi criado por um único indivíduo apenas como um jogo, uma espécie de ARG? A conta do Milo no Reddit, por exemplo, tem muitas postagens que foram feitas ao longo de anos. Então é um pouco estranho pensar que todas essas publicações foram feitas por uma única pessoa apenas para fazer parte de um jogo ou ARG. Talvez realmente seja meio presunçoso fazer uma ligação entre o site e o assassinato de Mahmoud, mas mesmo que não exista nenhuma relação entre essas duas coisas, ainda assim é bem provável que o Lake City Quiet Pills esteja por trás de algum outro segredo. As próprias vagas de emprego que apareciam escondidas no site nunca tiveram seu verdadeiro propósito revelado. Em 2017, muitas coisas relacionadas ao site foram excluídas da internet, até mesmo do Wayback Machine, dificultando muito que esse caso seja estudado de forma mais profunda. Como eu disse, o Lake City Quiet Pills era usado para compartilhar imagens de garotas, e existem teorias de que ele tenha alguma relação com outro site com esse mesmo propósito, site esse que provavelmente ainda existe nas profundezas da web. Até o presente momento, o real propósito do site Lake City Quiet Pills não foi identificado, sendo um dos maiores e mais antigos mistérios da internet. Bom pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal e eu agradeço imensamente a todos que assistiram até aqui. Pessoal, mistérios e bizarrices da internet são com certeza uma das coisas que eu mais gosto de pesquisar sobre e de trazer aqui no canal. Então se você conhece algum caso interessante que eu possa trazer aqui numa parte 3, deixa aqui nos comentários, tá bom? E se você gostou do vídeo que acabou de assistir, não se esqueça de deixar um like, porque isso ajuda demais na divulgação do canal, e se inscrever aqui para você receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Mais uma vez agradeço por ter assistido e nos vemos no próximo vídeo.